Vamos começar aqui, deixa eu trazer para a gente contextualizar toda essa situação. No sábado, né? Foi no sábado que saiu essa informação de que a CBF iria alterar o calendário. Inicialmente, muita gente até estava elogiando, né? A CBF e tal, uma coisa toda. Pô, maravilhoso, algumas pessoas, mas para o Flamengo, né? Para o Flamengo e também para o Palmeiras, que são equipes que estavam no Mundial, né? Lembrando que as equipes que jogaram o Mundial, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, tiveram alguns jogos adiados, a gente vai ver até alguns jogos aqui. E essas equipes, né, o Flamengo, por exemplo, tem um jogo contra o Sport, o Palmeiras, se eu não me engano, são 2 jogos. E como ambas as equipes foram eliminadas da Copa do Brasil, houve até uma folga, né, dentro ali do calendário do futebol brasileiro, que já estava espremido por conta do Mundial, já que o futebol paralisou. E aí, tanto Flamengo como Palmeiras ganhariam 6 datas, mas com essa alteração aqui, isso não vai acontecer. Então vamos aqui à matéria. CBF muda calendário de 2025, antecipa fim do Brasileirão e adia final da Copa do Brasil. A entidade faz ajustes para permitir que time brasileiro dispute intercontinental se alguma equipe do país ganhar a Libertadores deste ano. Então isso aqui, né, o calendário foi alterado, né, visando aí a disputa do Mundial da FIFA, né, do Intercontinental no final do ano, né, numa possibilidade de alguma equipe vencer o campeonato, né, a Libertadores. Aí vamos lá. A CBF anunciou neste sábado mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2025. O fim do Brasileirão foi antecipado de 21 de dezembro para o dia 7 do mesmo mês. Assim, as semifinais e a final da Copa do Brasil serão disputadas depois do fim do Brasileirão. O torneio de mata-mata terminará no dia 21 de dezembro. Antes das mudanças, a Copa do Brasil acabaria em 9 de novembro. A CBF tomou essa decisão para permitir a disputa da Copa Intercontinental por um time brasileiro, caso uma equipe do país conquiste a Libertadores deste ano. O campeão sul-americano vai estrear na competição no dia 10 de dezembro contra o Cruz Azul do México, em sede a definir. A mudança no calendário ocorre porque não há mais clubes na Libertadores e na Copa do Brasil. O último nessa situação era o Botafogo, eliminado do torneio continental na última quinta-feira, ao perder para a LDU por 2-0 em Quito. As quartas de final da Copa do Brasil começam na próxima quarta-feira, com 3 jogos: Atlético Mineiro e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Corinthians, e Vasco e Botafogo. Na quinta, o Bahia recebe o Fluminense. As partidas de volta serão nos dias 10 e 11 de setembro. Depois, a competição só voltará em dezembro. As semifinais serão nos dias 10 e 14, enquanto os 2 jogos da final serão disputados nos dias 17 e 21. Como será a Intercontinental? A Copa Intercontinental deste ano terá o mesmo formato inaugurado em 24. Para conquistar o título, campeão da Libertadores precisará vencer 3 partidas. No ano passado, o Botafogo foi eliminado logo na primeira partida diante do Pachuca, 3 dias depois de conquistar o Brasileirão. O intervalo de 3 dias entre a última rodada do Brasileirão e a estreia do Intercontinental será repetido este ano. Se derrotar o Cruz Azul no dia 10 de dezembro, o campeão sul-americano enfrentará no dia 13 o Al-Ahly, da Arábia Saudita, o Pirâmide do Egito ou o Auckland City, da Nova Zelândia. O vencedor desta segunda partida enfrentará o PSG no final, no dia 17. E aí aqui, né, não tem maiores detalhes, né, sobre essa questão, mas a coisa começou a repercutir, né, e a repercutir bem porque os clubes começaram a estudar esse novo calendário e principalmente o Flamengo viu que seria muito prejudicado. E lembrando mais uma vez, não só o Flamengo, assim como o Palmeiras também, que briga pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar um salve aqui para a galera que está chegando no chat. O Wagner Silva. Bom dia, CBF, sempre querendo prejudicar o Flamengo. Hoje o Boto tem que se retratar sobre o assunto. O Boto? Não é porque o Boto, hein, ô Wagner? Eu acho que vai ter uma nota, a gente vai falar disso aqui. Gabriel Braga, salve tudo no intervalo do almoço no trabalho, mas acompanhando a live aí, tamo junto. Caio Villen aqui. Depois do seu vídeo respondendo o pessoal do Futeboteco, eu achei que 6-0 foi pouco também. Também. Gabriel Braga, deve ser só coincidência o Palmeiras ter apoiado a CBF e ganhar um pênalti, digamos, polêmico, a quase toda a rodada. A gente vai falar disso também. Bom, deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês os jogos que a gente tem aqui atrasado do Campeonato Brasileiro. Deixa eu colocar na tela. Aqui.
os jogos aqui do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter um jogo, né? Vai ter um jogo que é o jogo da 12ª rodada, Sport e Flamengo, e Palmeiras enfrentaria o Juventude na 12ª rodada, e tem os jogos também de Botafogo e Fluminense, né? Os 4. Na rodada 13, o Palmeiras, mais um jogo, que é Palmeiras e Santos, né? O clássico lá, e aí depois vem aqui Fluminense também, né? Tem jogo do Atlético Mineiro também, Internacional, jogo do Vasco com Bahia. Mas assim, Palmeiras são 2 jogos, o Flamengo um jogo que é a partida contra o Sport da 12ª rodada. Então, ou seja, o Palmeiras ainda tem uma situação, em tese, pior do que o Flamengo. Porque assim, se uma das equipes saírem na próxima fase da Libertadores, tem mais semanas de folgas, né? Então, você tem mais datas em aberto para você realocar essas partidas. Mas aí, né? Aí nós tivemos, deixa eu colocar aqui para vocês, seguindo os desdobramentos. Eu quero colocar agora um vídeo do Bernardo Ramos, em que ele fala sobre essa situação aí, né, do jogo do Flamengo. Ele até que trouxe com exclusividade esse posicionamento do Flamengo de que haveria uma contestação e de que o clube ficou insatisfeito com a CBF por conta dessa readequação, vamos colocar dessa forma, do calendário aí do futebol brasileiro. Então, vamos lá, vamos aqui ao Bernardo Ramos, lembrando o link do vídeo dele tá na descrição do nosso vídeo, e ele que trouxe, né, com exclusividade essa informação aí, esse posicionamento do Flamengo, que o Flamengo vai ter, e do descontentamento também. Informação exclusiva aqui no canal no que diz respeito ao Flamengo, tá? Eu conversei com uma pessoa muito importante do Flamengo por volta das 11 da manhã deste domingo. Por que você não gravou esse vídeo? Eu tava na S1 Live e dei essa informação em primeira mão, inclusive lá, tá? E essa pessoa me passou que o Flamengo está indignado, que é péssima notícia para o Flamengo essa mudança do calendário da Confederação Brasileira de Futebol no que diz respeito à disputa do Campeonato Brasileiro. Vou contextualizar essa história mais adiante nesse vídeo, tá, pessoal? E aí eu questionei, né? E essa pessoa disse que tudo, assim, tem como mote ali que isso beneficia muito o Cruzeiro, né? E, inclusive, eu questionei essa pessoa se o Flamengo iria à CBF e se poderia fazer alguma coisa para mudar essa situação. E aí essa pessoa me disse o seguinte, falou, já falamos com o Júlio Avelar, para quem não sabe é o diretor de competições da CBF, e com o Samir Chaud, né, o presidente da CBF, e essa pessoa falou, no caso, o Flamengo vai citar nominalmente esses 2 dirigentes em uma nota que será publicada neste domingo ainda, talvez quando você assista ao vídeo essa nota talvez já tenha sido publicada, ou na segunda-feira, tá? Então, assim, o clima no Flamengo nesse momento é de indignação, e eu dou razão ao Flamengo nessa história. A gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar aqui, tá? Então, se fosse uma postura de conformismo, eu até faria uma crítica aqui, mas não é o caso, tá? Não é o caso mesmo. O Flamengo se indigna com razão em relação a essa virada de mesa, foi o termo que essa pessoa usou, virada de mesa da CBF. Foi uma virada de mesa da CBF. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet com as melhores oportunidades do mercado. Colocando lá para cima, a câmera para quem está aqui na tela, e com responsabilidade é só para maiores de 18 anos. Retomando aqui o assunto principal deste vídeo, que é o Flamengo, sem dúvida nenhuma foi uma virada de mesa da CBF. E por que a CBF faz isso? Vamos lá. CBF deu uma sorte danada para essa argumentação, que foi a eliminação dos times que disputam a Copa do Brasil, na verdade, a eliminação dos times que estão na Libertadores versus os times que estão na Copa do Brasil. Então, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão fora da Copa do Brasil. O Botafogo foi eliminado da Libertadores, mas está na Copa do Brasil. Então, o que pensou ali, ou pensaram, né, esses 2 dirigentes, Júlio Avelar e o Samir Chaud, que é o chefe dele, logo ele assinou essa mudança de regulamento. Lembrando que nenhum clube assina regulamento nenhum. Tá? Isso é bobagem. Ninguém chega assim, vamos assinar isso aqui, até porque o Flamengo não assinaria essa aberração, né? Então não existe isso, não caiam nessa. Todo mundo assinou, vírgula, né? Porque não tem essa questão de assinar a mudança de regulamento, tá? Isso é uma bobagem que acaba sendo propagada por aí. Então ninguém assina mudança nenhuma de regulamento, tá? Até porque o Flamengo não faria isso, né? Seria ser conivente com uma virada de mesa que prejudica o próprio Flamengo. Aí a CBF, o que ela faz?
ela puxa a última rodada do Campeonato Brasileiro do dia 21 para o dia 7, ou seja, em 2 semanas. Então, as semanas que o Flamengo teria livre para treinar, né, para disputar ali o Campeonato Brasileiro, né, treinar para melhorar até para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro, ou eventualmente até tirar um dia de folga, isso acabou. Isso não vai mais acontecer, porque os jogos decisivos da Copa do Brasil serão disputados lá na frente, depois, entre os dias 7 e 21. E tem também a história do Intercontinental. O campeão da Libertadores tem a estreia programada, ou seja, o jogo da semifinal da Copa Intercontinental no dia 10, contra o Cruz Azul do México. Então é o seguinte, mais uma vez, tá? Se por um acaso o Flamengo ganha a Libertadores e ganha o Campeonato Brasileiro na última rodada, né? É no dia 7, aí tem que viajar de madrugada, seja lá onde for esse jogo, chegar e jogar. É basicamente isso. Se bem que esse Intercontinental aí também, sei lá. Mas, então assim, o Flamengo é muito prejudicado com essa história. É muito prejudicado com essa história. Inclusive eu estava assistindo a um vídeo do paparazzo rubro-negro, né? O Gabriel, que estava indignado, né? E tá certíssimo, estava certíssimo, né? Certíssimo com essa história. Então, fato é que o Flamengo vai expor os pais da criança, né? Júlio Avelar e Samir Chaud, né? E aí o Samir Chaud vem com esse discurso populista até, de que, não, veja bem, eu vou reduzir os campeonatos estaduais. Vai coisa nenhuma, sabe por quê? Porque a galinha dos ovos de ouro das federações estaduais é o campeonato estadual. Então é o seguinte, pro camarada ser eleito presidente de federação, ele não pode mexer no campeonato estadual. Por quê? Porque são os clubes que o elegem, tá? E aí é o seguinte, o Samir Chaud não pode comprar essa briga com as federações, porque elas têm um peso maior na eleição do presidente da CBF do que os clubes. Então se ele tiver os votos de todas as federações, ele ganha a eleição, tá? Por mais que haja clubes ali que não concordem com a futura, né? E ele vai tentar se perpetuar no poder, ele vai se candidatar, aquela coisa toda. Então é uma manobra comum, é muito antigo, isso não vai mudar, né? De, em primeiro lugar, o mandatário da CBF fazer uma média com as federações, assim como as federações fazem médias, principalmente com os clubes do interior. Isso acontece muito no Campeonato Paulista, né, que é tido para muitos como um símbolo de modernidade. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, promove o campeonato estadual mais inchado do país, com 16 equipes. Por quê? Ele tem que fazer uma média com os clubes do interior, porque ele tem que botar para jogar ali no interior Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, né, porque isso vai dar público, vai dar dinheiro, né? Então tá tudo assim, tá tudo interligado, tá tudo interligado. Por que a data FIFA, na América do Sul, as eliminatórias têm 18 jogos? Para que a Conmebol fature mais com venda de direitos de transmissão. Eram 4 jogos antigamente, nos anos 80. Você vai ganhar mais vendendo 4 jogos ou vendendo um pacote de 18 jogos. Então isso é muito óbvio, é muito claro. Vamos seguindo aqui. Agora, com a repercussão disso, o Vene Casagrande trouxe bastante o bastidor. E só uma informação, tá? Que esses dias a gente falou bastante de patrocínio, né? Cada betano. E a gente vai falar também nos próximos dias. Mas a gente teve que eu tinha comentado aqui, que a Premier League tinha limitado, tá? Limitado a divulgação, né? De bet. E parece que esse ano é o último, né? Já a partir da próxima temporada, na verdade, né? Próxima temporada, os clubes não vão poder utilizar marcas de casas de apostas, né, lá na Premier League, no Master, tá? No Master. Bom, vamos lá. O Vene trouxe aqui, ó, bastidores, né? Isso ele já começou a publicar ontem. A CBF vinha conversando com o Flamengo e outros clubes nos últimos 3 dias sobre o calendário para saber a opinião dos mandatários. Ontem, a entidade comunicou o adiantamento do fim do Brasileiro para o dia 7 de dezembro, algo que o Rubro Negro e o Palmeiras eram contra, né? E o verbo está aqui correto, porque o Palmeiras também era contra, porque, obviamente, também seria prejudicado, né? Isso antes do que vai se seguir. A CBF abordou o Flamengo com a ideia alegando que seria do interesse do clube. Nestas conversas, BAP respondeu que não queria nenhuma mudança no calendário feito por ele sem aceitar nenhuma sugestão de ninguém. Porém, fizeram do mesmo jeito. Na visão do Flamengo, na história dos pontos corridos, jamais houve tamanha interferência na tabela. Por isso que o Bernardo utiliza, né? Ele disse que até lá a fonte dele utilizou esse termo, que é virada de mesa. Ontem, na hora da entrega da medalha do título do Mundial Sub-20, conquistada pelo Flamengo, o BAP deixou claro para o presidente da CBF, Samir Chaud, que iria se inteirar sobre o assunto. E aí vem, o que o Flamengo fará? Como o amigo Bernardo informou, o clube vai emitir uma nota oficial sobre o assunto, citando os dirigentes da CBF e criticando a decisão da entidade.
Aí ele vai respondendo aqui algumas perguntas. Por que a diretoria não tenta uma reunião com a CBF? Não fará isso. E o motivo foi citado acima. A CBF vinha conversando com o Flamengo para saber a opinião do clube sobre essa mudança no calendário e, mesmo assim, a entidade manteve a decisão. Ou seja, pouco se importaram com a opinião do Flamengo. Por que o Flamengo e Palmeiras se sentem prejudicados? A CBF alterou o calendário do brasileiro, adiantando o fim da competição para o dia 7, antes iria até o fim de dezembro. Desta forma, o Flamengo, que teria 6 semanas livres para descansar e treinar, pois está fora da Copa do Brasil, agora só terá uma. E o Fla ainda tem um jogo atrasado contra o Sport. Eu acredito que esse jogo eles vão botar numa data FIFA, né, no momento em que o Flamengo vai estar extremamente enfraquecido. E aqui a gente vê, né? Ele colocou aqui a foto do BAP com o Samir Chaud na premiação do Sub-20, né? Do Mundial. E aí ele vem trazendo mais, o Vene, inclusive, trouxe mais, né? Trouxe o documento, né? Que foi, né? Um documento de 8 páginas encaminhado aos clubes. Aqui, ó. Esse foi o documento de 8 páginas, assinado por Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, enviado aos clubes, oficializando a redução de datas no Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro. A decisão não agradou ao Flamengo e ao Palmeiras. Coloquei as 4 páginas iniciais neste tweet e colocarei outras 4 páginas no tweet abaixo. E aqui vem, lembrando sempre que a gente coloca os links, né, das matérias que a gente cita aqui, e esse tweet do Vene vai estar depois do primeiro comentário fixado aqui no YouTube, então vocês vão poder ler esse documento. Mas aqui está, né, o ofício enviado pela CBF aos clubes, né, que é um documento de 8 páginas, assinado pelo Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, é o cara que trata aí dessa questão, né? E aí, no segundo tweet aqui do Vene, né, tem aqui o calendário, papapá, todas as informações que vocês depois vão poder ler. Eu vou ler aqui para não estender muito também a nossa live. Aí o Vene depois publicou, né, que foi o posicionamento do Palmeiras, tá? O posicionamento do Palmeiras, que surpreendeu a todos, porque ninguém esperava, né? Lembrando, assim como o Flamengo, o Palmeiras também estava sendo prejudicado, e isso pegou todo mundo de surpresa. Deixa eu mandar um salve rapidamente aqui pro querido Augusto Puxem. Alô, Augusto, tamo junto. Salve tudo e salve nação. Parabéns a todos pelo bicampeonato mundial, né? Sábado foi emoção, né? Então, aqui, ó, posicionamento do Palmeiras sobre a mudança no calendário divulgada pela CBF. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a CBF conversou no fim do ano passado com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada de 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para 21 de dezembro o fim da competição. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da Conmebol Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro. No entanto, com os 3 clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pela Copa do Brasil, surgiu a oportunidade da CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para o dia 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 do mesmo mês. Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. Né? Então, ou seja, o Palmeiras, né, a gente vê muitas vezes o Abel Ferreira criticando de maneira veemente o calendário do futebol brasileiro, né, a falta de oportunidade de treinar mais, de descansar, dar descanso aos atletas, e se depara aí, né, com essa nota. Vamos ver qual vai ser o posicionamento dele. Teve aqui também um posicionamento do São Paulo, né, que está numa situação um pouco diferente, também se manifestou. Então, a Raíza trouxe aqui a nota do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube analisa de forma positiva a mudança de datas no Campeonato Brasileiro apresentadas pela CBF. Como um dos 3 clubes do país que seguem na Conmebol Libertadores, o São Paulo vê benefícios com o adiamento do término do Campeonato Nacional para o dia 7 de dezembro. Afinal, o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar. O campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto que as demais equipes poderão já iniciar mais cedo o período de férias
e preparação para a temporada seguinte. Vocês viram ali como o Bernardo muito bem informou, né? As equipes o campeonato termina dia 7 de dezembro. Se o time brasileiro, né, for o time brasileiro campeão da Libertadores, no dia 10 vai ter que viajar logo em seguida, como o Botafogo no ano passado. Então, essa falácia aqui do São Paulo, que o time vai ter mais tempo para treinar para o Mundial, não se ampara diante dos fatos, né? E aí, seguindo aqui, né, mais uma informação do Virinho falando, dirigentes do Flamengo acredito que quando a CBF, através de Júlio Avelar, consultou o clube sobre a mudança no calendário, já estava definido com o apoio do Palmeiras e que a consulta foi apenas protocolar. Foi lá e falou assim, vamos falar com o Flamengo para dizer que a gente não conversou com os clubes, né? Então, vamos lá, vamos falar com o Flamengo, mas já estava tudo decidido nos bastidores, principalmente com o Palmeiras, que vem sendo um aliado de primeira hora do Samir Chald, tá? Do Samir Chald. E pedindo aí para a galera, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Quem estiver assistindo depois, comente, né? O que você acha aí dessa alteração, dessa mudança, né, do calendário, né? Se acha correto, né? Com a justificativa de que está visando a final do Mundial, disputa do Mundial, né? O Intercontinental da FIFA em dezembro. Se você concorda, se você não concorda.